Hoje, que todos os santos que estão reunidos, através da palavra de Deus, possam ser fortalecidos, receber resposta e para alcançar o cume. Principalmente as igrejas que estão em outros lugares, que estão participando via internet, que vocês possam ser muito abençoados também. Hoje nós vamos falar sobre Jesus, sobre as últimas horas dele antes de ser crucificado. Então, primeiro, nós vamos falar sobre lavar os pés. Então, isso está escrito somente no livro de João. Jesus, ele lavou os pés dos seus discípulos. Jesus veio como um homem, mas Deus, ele se rebaixou e veio como homem. Isso é Jesus. Ele é o Deus que saiu da sua glória para vir. Então, um homem que é Deus morreu na cruz para nos salvar. Nós precisávamos disso. Era necessário, por isso ele fez isso. Então, Jesus fez tudo isso e Satanás, ele quis ser Deus e enganou o ser humano, falando que o ser humano também podia ser como Deus. Ele era orgulhoso, mas Jesus era humilde e nós precisamos entender essa descrição aqui na Bíblia. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, precisamos entender essa humildade. Então, quando Jesus estava ali com os discípulos no meio daquele banquete, ele simplesmente, no meio daquilo, ele começou a lavar os pés dos discípulos. E ele lavou os pés de cada um e chegou na parte de Pedro. E Pedro, ele ficou assustado e ele falou: Jesus, você não pode lavar os meus pés. Então, Jesus disse para ele: não, se eu não lavar os seus pés, você não vai fazer parte de mim. Então Pedro, ele se assustou. Ele era um discípulo que achava que ele era o melhor de todos os discípulos. Então, quando Jesus falou: se eu não lavar o teu pé, você não faz parte de mim, Pedro disse para ele: então, que o Senhor possa me limpar por completo, não só os meus pés. Então Jesus disse para ele: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Então, através dessa palavra, nós entendemos que não é só lavar os pés, porque até aquele momento ninguém tinha se banhado por completo. Nós entendemos que Jesus estava falando sobre algo espiritual. Porque lá no versículo 7 ele disse: vocês não compreendem agora o que eu lhes estou fazendo, mais tarde, porém, entenderão. Jesus lavar os pés
Se fosse somente isso, até uma criança ia entender isso, mas não é isso que ele está se referindo. Então vamos ver o que realmente ele quer dizer para a gente. Qual o significado real disso? Lavar, limpar, assim como nós cantamos no hino, é limpar os pecados, é lavar os pecados. Nós cantamos o hino 220, aonde ele fala que através do sangue de Jesus nós fomos purificados, nós fomos limpos. E isso representa o batismo. O batismo representa você morrer para você e nascer, né, para Jesus. É uma nova criatura. Aqui significa lavar, significa perdoar os pecados, purificar você dos pecados. Então, no momento em que você acreditou em Jesus, todos os teus pecados, eles não fazem mais parte de você. Então, você está limpo. Então você é santo, você é purificado, todo o teu corpo. Porque todo o pecado, ele foi purificado. Você está salvo. Você é uma pessoa salva. Mas Jesus falou que somente um ali não era. E ele estava se referindo a Judas Iscariotes. Por quê? Porque Judas Iscariotes não acreditava em Jesus. Ele não cria em Jesus. Por isso ele vendeu Jesus. Ele disse que nem todos estavam limpos. Um não estava. Mas por que não acreditar em Jesus é pecado? Bom, todas as pessoas são pecadores. E por que todos se tornaram pecadores? Deus, ele fez uma aliança com Adão e Eva. Ele disse que eles podiam comer o que eles quisessem, mas somente uma coisa eles não poderiam tocar e nem comer, porque se eles tocassem e comessem, certamente morreriam. Essa foi a aliança que Deus fez com Adão. Mas ele não estava se referindo somente a Adão ali naquele momento, porque Adão, ele era o homem, ele representava toda a humanidade. Então, Adão era o representante da humanidade. E Adão, ele comeu aquilo que Deus falou que não. E então toda a humanidade se tornou pecador, assim como Adão. Toda a humanidade é pecador. Então, antes de acreditar em Jesus, todos que não acreditam em Jesus são pecadores. Algumas pessoas me falam assim: então se não acreditar em Jesus, eu estou em pecado? Sim, porque se você não acredita em Jesus, você é pecador. Mas quando nós lemos em João, o próprio Jesus diz que eles são pecadores porque não acreditam em mim. Ou seja, todos são descendentes de Adão, são pecadores e se tornaram escravos do diabo. São pecadores. E você não escolheu ser isso. Você nasceu com esse destino. Você nasceu com o destino de ser pecador. Mas não tem como você ser salvo e sair dessa condição. Nenhuma religião pode solucionar essa condição. Nenhum esforço humano pode solucionar essa condição que você está. Por isso Deus, o próprio Deus veio como um humano. Por quê? Para levar, Ele próprio levou nossos pecados para nos salvar. Porque somente Deus não tem pecado. Então, ele, não tendo pecado, ele pode carregar o pecado. Então, ele morreu
em vez de nós. Era para nós morrermos, mas ele morreu. E no momento que você acredita nisso, você é salvo. No momento que você crê nisso, a cabeça de Satanás é esmagada. Porque a cabeça dele já foi esmagada quando Jesus ressuscitou. Mas o corpo dele está ainda por aí. E no momento em que você acredita em Jesus, a cabeça de Satanás é esmagada e você é salvo e se torna filho de Deus. Então nós que já acreditamos em Cristo, nós somos santos, nós somos puros, nós estamos limpos. Cada um de nós já temos o direito de irmos para o céu. Ninguém vai ser condenado, porque todos os nossos problemas foram solucionados. A nossa vida não tem mais maldições. Mas, por quê? Se você já declarou isso e crê nisso, você tem que lavar os seus pés. O nosso pecado original já foi perdoado. Porém, nós estamos vivendo ainda nessa terra onde o diabo é que governa. Então, algumas vezes nós vamos tropeçar, porque nós somos imperfeitos, nós somos seres humanos e esses pecados, eles precisam sair no dia a dia, no cotidiano. Por isso se refere a lavar os pés. Não é você que vai lavar seus pés sozinho. Hoje, o pecado que você fez, não é você que vai limpar os seus pés, não é você que vai limpar ele, mas é o próprio Jesus Cristo que vai limpar. Jesus, ele não quer nos pressionar com isso. Ele nos ama. Quando nós lemos capítulo 13, 1, está escrito que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus, ele está mostrando o amor dele. Por exemplo, vamos supor que nós pecamos. E nós cremos que Jesus vai perdoar os nossos pecados. Jesus, eu pequei, eu fiz isso. Mas eu creio que o Senhor me perdoa. Através do sangue da cruz, eu creio que o Senhor perdoa os meus pecados. Sabe, isso é intimidade. Isso é comunicação. Mas se você pecar e fingir que nada aconteceu, e fingir que tá tudo certo, sabe, isso, o amor, talvez você pense assim, eu tô com medo, eu pequei e eu acho que Jesus, ele não vai me perdoar, vai me amaldiçoar, né? Vai acontecer alguma coisa ruim. Vamos supor que você fez uma coisa horrível, terrível, e você acha que você tá culpado e que não tem mais jeito. Isso é errado, você tá enganado. Esse é um pensamento errado, porque arrependimento faz com que você tenha uma intimidade mais profunda com Jesus. Você não precisa ter medo de Jesus. Você não precisa esconder de Jesus o seu pecado. E você também não pode falar, eu não fiz nada de errado, sabe? E negar que você pecou. Você precisa entender que Jesus vai te perdoar e que ele te ama, e isso vai fazer com que você se levante novamente. Por isso, lá em 1
João, está escrito sobre nós termos a convicção do perdão, né? Está escrito que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a oração, ela é uma comunicação entre você e Jesus, é um relacionamento. E você pode aprofundar esse relacionamento com Deus, com Jesus, através da sua oração. Eu vou repetir de novo. Jesus, ele não quer te pressionar. Ele não está dizendo, olha, se arrepende. Ele não está te pressionando a se arrepender. Por exemplo, quando Jesus estava limpando os pés dos discípulos, sabe? Eles andavam de sandália, então provavelmente estava bem sujo o pé deles, mas ele não falou nada. Ele não falou, olha, o teu pé tá muito sujo, nossa, que lama, eu não vou mais limpar teus pés não, porque tá muito sujo. Ele não falou isso. E o pensamento de Pedro era assim, meu pé é tão sujo, eu não posso deixar Jesus tocar nele, é muito sujo. Ou ele pode ter pensado, nossa, Jesus, você não pode tocar nisso, você não é para fazer isso. A gente não pode pensar assim. Nós precisamos ir em frente de Jesus. Mesmo com pecado, nós precisamos ir diante dele, porque quando arrependemos é quando nos aprofundamos nesse relacionamento. Então vai fluir essa convicção do perdão dentro de nós. E 2. Então, Jesus, ele já tinha provado essa humildade de ser Deus e vir como homem, mas ele também quis nos mostrar que ele veio para servir. Lá em Mateus 20, 27 a 28 diz, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, nesse momento, Jesus já estava próximo a ser crucificado e ir para o céu. Mas precisava de que um dos discípulos se tornasse um líder, já que ele não ia mais estar aqui com eles. Então, os discípulos que estavam lá naquele momento, eles achavam que se tornar líder era uma coisa incrível, era algo especial. Eles pensavam assim. Sim, nessa sociedade que nós vivemos, uma pessoa que é líder, ele é a pessoa que tem mais poder, que está acima de todos. Então, os discípulos, eles tinham esse pensamento dessa sociedade que a gente vive, mas Jesus, ele está falando que não é assim. Porque é uma regra do reino de Deus. O próprio Deus, independente de ser Deus, vem como ser humano, se rebaixa, e ele está como servo, e ele está dizendo, olha, um líder, ele é isso. Essa é a forma de vida no reino de Deus. Você é um servo. Ou seja, você precisa matar o seu orgulho. Você precisa ir se rebaixar, ser humilde.
Então, por exemplo, na tua casa, no teu negócio, no teu trabalho, se você se reunir com aquelas pessoas e começar a orar, com certeza esse lugar se tornará o céu. Sabe, quando eu me casei, recente casado, eu brigava muito. Porque eu falava, eu sou o esposo, eu sou o marido. E o marido é o senhor da casa. Então, naquela época, eu era o capitão e era como se. E eu era líder, né, no meu trabalho também. Então, eu vivia ali como um capitão, como um líder no meu trabalho. E quando eu casei, eu queria também que a minha casa fosse assim. Então, eu pensava que todo mundo tinha que obedecer o que eu falava, porque eu era o marido. E tinha pessoas que eram bem de idade lá onde eu trabalhava. E mesmo sendo de idade, essas pessoas, eu tinha que também obedecer eles e eles tinham que me obedecer também. E eu pensava que a minha esposa tinha que obedecer o que eu falava. Então eu era autoritário. Eu mandava. E só que a minha esposa, ela parecia um soldado. Ela nunca foi soldado. Ela nunca foi para um exército. Mas ela é uma mulher muito forte, porque ela foi educada desse jeito. Então, os dois queriam mandar. Então, a gente brigava muito. E naquela época eu não conhecia as regras do reino de Deus. Eu achava que porque eu era o marido, eu tinha que fazer as coisas, eu tinha que mandar, eu tinha que ser o líder, mas na verdade eu tinha que servir. Porque é uma casa cristã, é dessa forma que vive. Mas se você tem orgulho, não tem como viver dessa forma. É difícil se você tem orgulho. Então, uma pessoa que é uma pessoa que não tem o domínio próprio, quando ela se depara com algumas situações, ela prefere se suicidar do que ela se humilhar, ser humilde. Então, muitas mulheres têm responsabilidade e parece ser uma coisa boa, né? Ser uma pessoa muito responsável que faz tudo, mas às vezes isso pode ser apenas orgulho. Às vezes você não, né, dá uma coisa, acontece coisas diferentes do que você pensava e isso te decepciona tanto que você prefere se suicidar. Então, nós vimos quantas pessoas, né, se suicidaram nos últimos tempos e nós vimos que os homens, 20% mais os homens se suicidaram do que as mulheres, de 40 a 60 anos. Sim, 40 a 60 anos é a época em que você, dentro da sociedade, se destaca mais, certo? Mas no momento que você se depara com alguma coisa, né? Você não consegue se rebaixar o seu orgulho. Você não consegue se humilhar e então você prefere se suicidar. Você prefere fugir dali. Você se decepciona com muitas coisas. Então nós que estamos na igreja, nós precisamos
nos rebaixar, assim como Jesus, ele era Deus e ele veio, ele se humilhou. Nós também precisamos dessa humildade, principalmente os homens, sabe? Você precisa colocar tudo diante de Deus. Você precisa falar: Deus, eu sou teu servo. Deus, eu tô aqui para servir o Senhor. Dentro da tua casa, igual, idem. Teve um homem japonês e ele falava assim para a esposa dele que ela tinha que fazer arroz 3 vezes no dia. Ele nem trabalhava tanto nem ganhava tanto para fazer isso. Ele nem trabalhava para mandar dessa forma a mulher fazer 3 vezes, para ter na casa dele 3 vezes ao dia fazer arroz, sabe? Ele nem trabalhava e ainda mandava na esposa que ela tinha que fazer arroz novo toda vez que ele fosse se alimentar. Eu falei: caramba, nossa, ele é sem noção. Sabe, os chineses, por exemplo, a casa deles é muito pequenininha e a cozinha é muito pequena. E eu perguntei: por que a cozinha é tão pequena aqui na China? E eles falaram que os homens que cozinham. Então, quando o homem ele ganha muito lá, eles comem fora. Eles não usam a cozinha. Por isso que a cozinha é pequena. Então, ou o homem que cozinha, ou eles comem fora. E o que a mulher faz? Ela fica assistindo televisão. O homem trabalha e em casa chega e ainda tem que cuidar da casa. E por isso que os homens chineses, eles não têm esse orgulho. Mas os homens japoneses precisam aprender muito com os homens chineses. Vocês precisam ser humildes. E por isso a igreja, quando vocês serem humildes, a igreja vai ficar forte e nós vamos evangelizar. Sabe, quando você é humilde, quando você coloca tudo diante de Deus, quando você se ajoelha, você fica em paz. Você recebe paz. 2. Então, depois de lavar os pés, Jesus, ele dá um novo mandamento. Eu vou voltar um pouco a conversa. Amados, vocês que são da Igreja Missionária Evangélica, vocês são muito humildes. Porque quando nós fomos fazer um banquete, todos vocês colocaram, se prepararam para servir a comida, e vendo isso eu fiquei muito feliz. E a comida dos homens é muito gostosa. Muito obrigado, porque vocês preparam tudo. E realmente isso é o reino de Deus. Que eu oro para que na casa de cada um de vocês também seja dessa mesma forma que vocês servem na igreja. 2. Novos mandamentos. Quando nós lemos em João 13:34, está escrito: um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Isso se chama um novo mandamento. Mas, na verdade, não é um novo mandamento. Por quê? Porque no Antigo Testamento está escrito sobre o amor para Deus e o amor com os outros. Esse mandamento, ele já estava escrito lá em Levi 19:18.
é um mandamento que Deus já tinha falado no passado. Mas por que Jesus aqui está falando que é um novo mandamento? Quando nós lemos, nós entendemos que é um pouco diferente do que foi falado lá no Antigo Testamento. E qual é a diferença? A diferença é que Jesus fala, assim como eu os amei. E o que significa como eu os amei? O que significa isso que Jesus está falando? Ele nos salvou? Mais detalhado, ele perdoou todos os nossos pecados. É sobre isso que ele está se referindo? Ele perdoou todos os nossos pecados eternamente. Ele nos amou incondicionalmente. Ele nos perdoou incondicionalmente. Assim como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Por quê? Você se divorcia. Porque você, sabe, as pessoas pensam, eu não consigo mais perdoar, então ela se divorcia. E aí ela cai na armadilha do diabo. Mas no reino de Deus, o perdão existe. Entre pastores e obreiros, pastores e ovelhas, existe conflitos. Por que existe conflitos em algumas igrejas? Porque eles não conseguem se perdoar. Se eles conseguissem se perdoar, eles iam solucionar o problema. Mas se você não consegue perdoar, não tem como solucionar. Por exemplo, no seu trabalho, se acontece alguma coisa e você fala, eu não consigo perdoar isso, aí sim vai dar problema. Mas se você perdoa, não tem problema. Então, o reino de Deus, no reino de Deus existe perdão, independente da condição dessa pessoa, o que ela fez, o que ela deixou de fazer. Jesus, ele fez isso por nós. Ele não falou, por que eu tenho que passar por isso por você? Não, ele simplesmente passou pelo que passou por nós. Então, igualmente, então ele não reclamou, e nós também. Não temos que pressionar ninguém, nós precisamos perdoar. Ai, eu perdoo isso, mas aquilo eu não perdoo. Sabe, Jesus, ele perdoou tudo o que nós fizemos. Então ele está dizendo, como eu os amei. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. E esse é o novo mandamento. E isso está escrito também em Mateus 18, 22. Jesus disse, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Pedro fez uma pergunta para Jesus assim: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Então Pedro está perguntando para Jesus isso. E Jesus falou: não, 70 vezes 7. Ele quer dizer o quê? Não, toda vez. Infinitamente. Mas vamos ver, quem é mais feliz? A pessoa que perdoou? Então, antes eu falei, né? Sobre relacionamento entre mulher e homem. O homem. O homem, ele não perdoa. Então, a mulher, ela geralmente fica deprimida. Ela fica mais com depressão, né? Com problemas. E por quê? Porque a pessoa que ela não foi perdoada, ela não tem paz. E a pessoa que não perdoa, ela fica rancorosa. Então,
as pessoas que elas têm memória curta, elas não conseguem, né, levar esse rancor. Mas as pessoas que têm memória boa, elas são mais rancorosas. Porque elas lembram o dia, a data, a hora, e isso vai entrando, encucando dentro do coração delas. E aí, quando elas estão quase esquecendo, elas lembram de novo. Aí, de novo, fica com rancor. Então, elas acham que elas não podem esquecer disso, sabe? Essa ira, dessa coisa que ela não perdoa. Elas acham que, não, isso, eu devo lembrar disso, sabe? Mas quanto mais você levar isso com você, mais você vai sofrer. Por quê? Porque você tá dentro da regra de Satanás. Ele faz com que você não se esqueça disso, que você tem que levar isso até a sua morte. Essa é a mensagem que o diabo coloca dentro de você. Sim, é, talvez não seja nem uma coisa tão grave assim, mas como você já é uma pessoa assim rancorosa, você acha que não, eu não posso perdoar isso, isso é grave demais, sabe? Mas no reino de Deus, a lei do reino de Deus é amar como ele nos amou. Então, volta lá. Como que você foi salvo? Como que você foi perdoado, sabe? Você precisa voltar nesse amor. Você precisa voltar ali para você entender, assim como ele me perdoou, eu vou perdoar. Então, sim, existe uma diferença entre o mandamento do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Lá em 1 João 3:23 está escrito assim: E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Por exemplo, eu amo a Deus, mas eu não creio em Jesus. Existe essa igreja é a igreja da unificação. Eles usam a Deus, a palavra Deus, mas eles não acreditam em Jesus Cristo. Então, se você ler em 1 João o que está escrito e olhar para eles, você vai falar que é falso. Por exemplo, os judeus, eles acreditam em Deus. Mas qual é o mandamento de Deus? É acreditar no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amar uns aos outros como ele nos ordenou. Então, primeiro, você precisa crer em Jesus para ser salvos. O que Jesus fez? Ele perdoou os nossos pecados. É você acreditar que ele fez isso por você. Ele te amou até o fim, é acreditar nisso. Porque existe isso, nós também conseguimos perdoar os outros e amar os outros. Então nós podemos amar quantas vezes precisar e perdoar quantas vezes precisar. Então, nós temos um conflito, certo, entre a China, eles não perdoam o que aconteceu no passado. E o Japão, ele diz que ele não fez nada de errado. E isso também tá errado. Os dois lados tá errado. Então, nós da Igreja Missionária Evangélica, mesmo que nós não fizemos nada de errado, nós precisamos nos arrepender, pedir desculpas. Então,
para que eu mandei uma carta, né? Para que os dois países poderem chegar na paz. Eu mandei uma carta para eles falando que nós da igreja queremos fazer parte disso para que esses dois países possam realmente fazer as pazes. E terceiro, uma vida de um evangelista. Então, perdoar o outro, né? Ser humilde, se humilhar, não é uma coisa que você consegue por conta própria. Você precisa do poder do Espírito Santo. Porque o ser humano, ele tem esse instinto de se proteger, né? Ele tem esse instinto de eu não vou perdoar o próximo. Ele que tem que me pedir desculpa. Então, para que você possa se tornar essa pessoa que perdoa, você precisa colocar Jesus como seu Senhor, Senhor da sua vida. Então, Jesus está em você como Espírito Santo. E no momento, e nós podemos deixar Jesus ser o Senhor da nossa vida. Paulo disse em 1 Coríntios 2:2, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Então, mesmo crendo em Jesus, por que acontece problema na nossa vida? Porque nós estamos sendo o dono dela. Nós não estamos deixando Jesus ser o dono da nossa vida, e é por isso que acontece conflitos, ainda acontecem problemas. Mas colocar Jesus como Senhor da tua vida é você deixar que os critérios dele falem mais altos do que o teu. A palavra de Deus, ela é a espada, como está escrito em Efésios 6:17. Então, espada é uma arma. E essa arma você precisa para quê? É uma arma que você vai ferir Satanás, que você vai repreender Satanás. Por quê? Porque Satanás, ele trabalha no nosso pensamento. Lá em João 13:2 está escrito que o diabo já estava induzindo Judas Iscariotes. Então, o critério da nossa vida, os nossos critérios precisam ser de Jesus e não nosso, porque quando é nosso, nós acabamos caindo nas garras do diabo. Por exemplo, um animal, ele não tem espírito, ele não é racional. Então, Satanás, ele não vai mexer no pensamento dele. Mas nós somos. Então, ele tenta através do nosso pensamento. E nós precisamos manter Jesus como nosso Senhor. E quando nós mantemos Jesus como nosso Senhor, nós mantemos essa paz. Quando nós entramos na vontade de Deus, os anjos celestiais, eles lutam, eles aparecem para lutar. E Satanás é derrotado. Então a tua casa se torna o céu, o teu negócio se torna o céu, o teu trabalho se torna o céu. E você consegue evangelizar? Então, para nos mantermos nessa condição, nós oramos, certo? Então, nós começamos a ser transformados através da palavra de Deus e através da oração, nós vamos desfrutando, né, desse poder, dessa transformação. Eu vou repetir. Se você for o dono da tua vida e você seguir os teus pensamentos, você vai ser enganado pelo diabo e vai dar tudo errado. Nada vai ser bom. Mas não é a forma que nós vivemos. Quando você vive como um evangelista, então acontece o evangelho. Então, quando a nossa vida se torna o reino de Deus, nós alcançamos as pessoas, evangelizar as pessoas. A tua casa, quando ela se torna uma, quando a igreja se torna uma, acontece o evangelismo. Depois do culto das 10, eu conversei com alguns irmãos. Eu vi que
vocês estavam servindo pessoas que vieram pela primeira vez na igreja, estavam cuidando deles. E porque vocês estão realmente posicionados dessa forma que Deus tem trabalhado. Então, o novo mandamento do reino de Deus é o quê? É nós sermos um. Nós já fomos salvos. E sim, se nós não quisermos ser humildes, tudo bem, a gente está salvo. Porque a condição para ser salvo é crer em Jesus. Mas se você já acredita mesmo em Jesus, sabe? Vive como uma pessoa que crê nele. Para você receber resposta, para você viver uma vida de evangelista. E Jesus, ele está mostrando aqui como. Então, a primeira coisa é você ser curado. É você ser uma pessoa forte. É você ser uma pessoa fortalecida. Então, dessa forma, o reino de Deus vem. Eu oro para que o reino de Deus venha na tua vida essa semana, como está escrito em 1 Tessalonicenses, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. Vamos orar. Deus Pai, nós te agradecemos. O Senhor tem nos ensinado que nós não sejamos apenas salvos, mas que nós também sejamos evangelistas, vivamos como o Senhor quer, que a tua palavra seja o critério da nossa vida, que os teus anjos celestiais possam estar trabalhando nesse momento, que o teu reino venha, que as bênçãos do trono desça sobre nós, que o Senhor possa fazer o sobrenatural, milagres de cura, que nós possamos também, Senhor, depositar toda a nossa fé em Ti. Em nome de Jesus Cristo, amém.